Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao ICL Mercado Investimentos. Vamos passar aí a próxima meia hora com vocês, discutindo os principais assuntos do dia. Temos notícias de China, temos notícias aqui do Brasil. Vamos falar das apostas esportivas, que está dando o que falar. Temos um monte de assuntos para tratar ainda com vocês nessa manhã. Mas antes de qualquer coisa, quero dar bom dia para o André. Bom dia, André, como é que você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é um dia cheio aqui no Brasil, saiu os dados do setor de serviços. A gente também tem a questão das apostas esportivas, saíram previsões importantes do IPEA para o resultado fiscal brasileiro. Então hoje é um dia bem agitado aí para a gente comentar durante essa próxima meia hora, mas antes de tudo, a gente sempre começa falando aí do nosso mundão e começamos sempre pela Ásia, que o mercado fecha agora de manhã. Então sempre para manter o nosso telespectador aí informado, Débora, como que está esse mundão da Ásia e o que aconteceu, como que fecharam esses mercados, como que está essa situação toda, Débora? Olha, a agitação, André, que você falou vem desde ontem. Porque a gente teve lá a divulgação do índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos e a gente viu que teve aí essa movimentação vinda para a Ásia na manhã. Então as bolsas em Nova York e aqui no Brasil ontem fecharam majoritariamente em alta, com exceção do Dow Jones que caiu, ele acabou aí ficando... o Dow Jones que caiu acabou ficando terreno negativo e o S&P 500 e a Nasdaq ficaram positivos, mas a gente teve essa movimentação positiva vinda para a Ásia hoje de manhã. Então o Nikkei 225, vou colocar aqui na tela para vocês, o Nikkei 225 ele ficou mais positivo do que as outras bolsas. Eu sempre falo aqui que o Japão, a bolsa do Japão ela é um pouco mais sensível aí a movimentações vindas do exterior, principalmente de Nova York. Então, como a gente teve lá o índice de preços ao consumidor em linha com o esperado, arrefecendo ali os juros das treasuries, os rendimentos esperados para as treasuries lá, que são os títulos de dívida dos Estados Unidos, a gente vê esse movimento chegando mais forte no Nikkei 225, que subiu 1,41 hoje pela manhã e liderou a alta na Ásia. Mas a gente tem também um ponto importante para trazer aqui para vocês, porque isso deve mexer e já está mexendo com o nosso mercado aqui no Brasil, que foi a decisão da China em cortar 0,25 ponto percentual os compulsórios. Então a gente tem mais uma tentativa aí da China mexendo ali nas suas taxas, dessa vez nos compulsórios bancários, e aí a gente vê que eles estão tentando estimular a economia para tentar impulsionar esse crescimento nesse ano. E as medidas já estão impactando o índice de commodities. Para quem está assistindo a gente, o índice de commodities é o terceiro gráfico. Para quem está só ouvindo, a gente vê o índice de commodities aí em alta hoje. Esse é o gráfico intradiário, desde o fechamento de ontem, a abertura. E como é que ele está se comportando? Então, ele está com um comportamento de alta refletindo esse movimento vindo da China, que não teve um reflexo tão grande hoje. O Xangai Composto não foi a bolsa que mais se valorizou, embora também tenha ficado no terreno positivo. Mas a gente vê esse movimento bem positivo já vindo para cá, André. Interessante. E só para a gente lembrar, gente, a notícia está no nosso site aí para vocês abrirem aqui, que tem uma notícia geral que mostra como que funciona a abertura de todos os mercados. Então, um pouco mais explicadinho aqui para vocês também para fazer a leitura, mostrando qual que é a expectativa que tem em relação à China, em relação aos mercados europeus, em relação aos Estados Unidos. E falando em Europa, Débora, ontem, parece que o pessoal aí deu uma exagerada, porque aumentou a taxa de juros aí o Banco Central Europeu, tentando resolver uma febre aí com um medicamento que não era o correto para fazer, Então eu nem lembrei agora o nome dos medicamentos e tal, mas é aquela coisa, Você está com dor de cabeça, você toma um remédio para curar a dor no pé, Então é basicamente isso que eles estão fazendo, mas eles aumentaram a taxa de juros, para tentar controlar a inflação, Débora? Exatamente. A decisão ela saiu agora aqui no Brasil 9h15 da manhã, lá na Europa já era 13h15, Então
A gente teve a notícia bem fresquinha e a Christine Lagarde deve estar dando seu pronunciamento agora, enquanto a gente está falando aqui. Então não temos muitos detalhes, mas uma das coisas que ela falou foi justamente isso, né, que eles estão vendo uma inflação ainda alta lá na Europa e por isso eles decidiram aumentar os juros até acima do esperado. Então eu vou colocar aqui para vocês na tela como é que foi essa escalada dos juros lá na zona do euro, né, para a gente acompanhar junto. Então a gente vê que em junho do ano passado, né, os juros da zona do euro estavam zerados, né, não tinha ali juros. E aí a primeira alta foi de 0,5%, o mercado esperava 0,25%, e desde então, né, até agora em 14 de setembro, que foi a decisão, a gente tem a escalada dos juros europeus para 4,5%, contrariando a expectativa do mercado, que era de manutenção dos juros. Então, no mês passado, os juros básicos lá já estavam em 4,25 e a expectativa era que esses juros se mantivessem em 4,25. Mas o Banco Central Europeu decidiu subir 0,25 ponto percentual, levando a taxa para 4,5%. E a gente vê isso num momento muito delicado da Europa, né? Porque a gente está aqui mês após mês, né? E sempre trazendo para vocês PMIs, né? Trazendo índices de confiança, índices de produção, e a gente vê que a Europa está encolhendo, né? Ela está sofrendo bastante, né? Com esse estrangulamento da economia, vamos dizer assim, porque justamente eles estão usando o remédio errado para controlar a inflação lá, e essa taxa de juros alta está sufocando a economia europeia, né? Mas eles aumentaram a taxa, então, contrariando as projeções, pelo menos para o mês que vem. Agora a expectativa é de manutenção de juros como estão. Mas ainda, né, o Banco Central Europeu pode surpreender novamente, caso tenha algum dado que leve eles a mudar essa expectativa. Mas, por enquanto, é que se mantém em 4,5%, mas vamos acompanhar, porque, como a gente falou ontem, né, as coisas estão meio malucas por lá. Não, impressionante, né? Porque você está com algum problema inflacionário lá, e esse problema inflacionário, para variar, é de combustíveis em alta. É, novamente, o sheik árabe que tem que pagar o salário do Neymar, que está reduzindo a produção de petróleo e o preço do petróleo está aumentando. E lá eles usam uma coisa muito similar do que a gente tinha aqui com o PPI, né? Aliás, porque a boa parte das empresas lá são privadas, então eles não têm nenhum tipo de regulação. Então acaba sendo um aumento do preço do petróleo. Isso daí não vai fazer, então, com que esse aumento da taxa de juros, com que o sheik árabe produza mais petróleo. Vai fazer só que a economia se estrangule, vai aumentar o desemprego, vai reduzir a produção industrial, vai reduzir o ímpeto pelo consumo de serviços. Então, mais uma vez, né, você tem um problema, né, você diagnostica um problema, aí você vai lá e usa o remédio errado. Ele dá certo? Dá, porque o paciente não vai ter febre, né? Mas o paciente morto também não tem febre. Então, é basicamente isso que é o controle inflacionário, né, que o Brasil e a Europa, né, aliás, o mundo inteiro acaba utilizando. Para mim, é sempre assim, sou um grande crítico desse tipo de controle inflacionário por marreta de juros, né, mas é o que parece que o mundo inteiro só sabe fazer isso. Agora, Débora, vamos para o Brasilzão, porque pelo que eu vi, o brasileiro aí gostou de viajar em julho, a notícia no nosso site, inclusive, do setor de serviços, né? Então você teve um aumento de 0,5 pontos percentuais aí, principalmente ligado a setores como viagens aéreas, barzinhos, hotéis. Então o brasileiro aproveitou julho, é mais ou menos isso, né? Aproveitou julho e vamos ver, né, como é que vai vir a pesquisa mensal do comércio, que normalmente sai depois da de serviços. E a gente vai ver, será que o brasileiro só aproveitou barzinho e aproveitou viagem, ou será que ele consumiu também? O que a gente está vendo é que ele está preferindo consumir serviços do que comprar bens, né? Mas vamos ver, amanhã deve sair aí a pesquisa do comércio e a gente vai trazer para vocês. Mas vamos ver os números aí, quem cresceu nos serviços, quem impulsionou essa alta de 0,5% em julho, André? Vamos aí, tem o gráfico que a gente montou, né? No geral, os serviços cresceu 0,5%, né? Mas olha o que puxou de fato. Alojamento e alimentação. O que é alojamento e alimentação? É hotel, bar e restaurante. Então, o brasileiro, ele foi viajar, ele se hospedou no hotel, foi mais no barzinho também.
também, julho, muita gente entra de férias, então happy hours começa a comer solto, então o pessoal vai mais se divertir, vai para um restaurante. E você teve um aumento também tanto do transporte terrestre, ou seja, o brasileiro pegou ônibus para viajar e inclusive pegou avião, né? Porque o transporte aéreo subiu 1% aí nesse momento. Então, os serviços de turismo acabaram elevando mais o ritmo de atividade desse setor, né? Mas você pega os setores que são mais ligados, por exemplo, ao serviço que a gente faz no dia a dia, aos serviços urbanos mesmo aí que a gente tem, eles tiveram queda. Por exemplo, outros serviços prestados às famílias, que é justamente o quê? Cabeleireiro, manicure, um chaveiro, esses serviços eles tiveram uma queda. Então, os brasileiros eles preferiram viajar, se divertir com o turismo, do que fazer aqueles serviços que eles costumam utilizar aí no dia a dia, na semana a semana. E esses serviços profissionais, que é o contrato de um contador, você contratar um encanador, um pedreiro, também teve uma queda, né? Então, o que aconteceu é justamente o brasileiro, ele se divertiu mais com o turismo e não consumiu o que ele consome normalmente aí. Então, ele juntou esse dinheirinho aí, tirou férias, pelo visto, aí, uma boa parte dos brasileiros, e não consumiu aí esses serviços urbanos aí que geralmente ele consome, Débora. Muito bom, né? Pelo menos a gente teve aí um aumento, né, em alguns setores, e isso a gente vem falando aí como é importante para a nossa economia urbana e também para o nosso PIB, né? Porque a gente tem uma dependência bem grande dos serviços aí para a nossa atividade econômica crescer. E a gente tem também o Stiglitz, né, que está aqui no Brasil, falou sobre taxação dos super ricos, né? O Stiglitz, além do brasileiro, o Stiglitz também fez turismo aqui, né? Ele foi visitar aqui, ontem teve fotos dele, né, o Stiglitz. Tem até a notícia no nosso site para vocês verem aí mais sobre a passagem do Stiglitz, né? Para quem não sabe, o Joseph Stiglitz é prêmio Nobel da Economia, um dos poucos economistas mais progressistas, né? Mais de esquerda mesmo, assim, que ganhou, né? Talvez ele, o Amartya Sen, o Paul Krugman, que é um pouco em cima do muro, né? Não é tão de esquerda. O Stiglitz deve ser o que é mais progressista entre todos eles, né? Mas obviamente ele ganhou o prêmio quando ele ainda era ortodoxo e liberal, né? Porque ninguém ganha o prêmio Nobel se não seguir a cartilha e as regras do mercado, né? Então, depois disso, ele tem até um ótimo livro chamado The Rebel Inside, né? O rebelde interno, né? Então, que mostra a transformação dele aí numa pessoa mais progressista. E o que ele falou, né? Então, é sempre importante, né? Ele tem um nome pesado no debate mundial, né? E ele falou que realmente você tem que realizar essa taxação dos super ricos. Além de ser uma questão moral, é uma questão para você conseguir ajustar as contas. E isso também ajuda você a realizar uma distribuição melhor de renda, Débora. Então, se não é somente o André Campedelli, o ICL Economia, o ICL Mercado e Investimentos, que está falando aí que a gente tem que taxar os super ricos. E lembrando, dono de Renegade, não estamos falando com vocês, estamos falando com 2.500 famílias, nem famílias, né? 1.300 famílias e 2.500 pessoas no Brasil, não é com você, dono da Renegade. Temos que taxar os super ricos, Débora. Mas é uma medida aí, né, que vem sendo, a gente sempre levantou essa bandeira, né, e é muito bom ter aí o Stiglitz falando sobre isso também, pelo peso que, como o André falou, que ele tem nessa discussão, né, e ter aí esse peso mesmo dele, vamos dizer, confirmando, né, o que a gente também fala aqui, né? Então é muito bom ver esse tipo de posicionamento, né? Eu duvido muito que essa notícia tenha sido manchete em outros lugares, mas, né, não desse jeito, talvez falando da passagem mais dele aqui no Brasil, mas aqui está para vocês, né, a notícia completa, vocês acompanham lá, conseguem ver lá no ICL Economia. Se ele falasse de austeridade fiscal, aí provavelmente ele estaria aí num grande portal hoje já, né, dando entrevista aí a alguns outros economistas de mercado, mas não é, a gente sabe, né, que quando ele fala de taxação de super rico, aí, né, o patrocinador não deixa ele falar, né. E falando em taxar rico, receita, né, Débora, a gente tem então também que o IPEA fez um levantamento, não é o resultado final, tá, gente? Então é só um levantamento do que provavelmente vai acontecer com as contas públicas em agosto, né? Notícia no nosso site aí sobre esse levantamento do IPEA e está mostrando que a gente está com um déficit, né? A gente teve um déficit de 25,7 bilhões em agosto, né? Então, na verdade, é uma prévia, não é o déficit ainda
formalizado o Banco Central que acaba divulgando nos últimos dias do mês, né? Mas aí vem aquela questão, né? A gente está com um déficit mais ou menos que é o esperado, né? Porque a gente deve ter uma queda de um déficit de 0,5% do PIB, né? Isso que está sendo pelo menos esperado, é a meta que tem que ser batida, né? Mas a gente sabe que está muito complicado você conseguir bater esse déficit e aí a gente vai ter que fazer algumas medidas extraordinárias, né? E aí a gente começa, né, quando a gente fala de um déficit, né, que está ali tendo um percentual do PIB, da onde vai sair, né, como é que a gente vai conseguir, tudo bem, a gente está falando para o ano que vem, mas como é que a gente vai conseguir zerar, por exemplo, um déficit? Vai ser com mais arrecadação ou vai ser cortando gasto, né? A gente sabe que o mercado sempre vai olhar para o corte de gasto. Então tem que cortar gasto e a gente também, como a gente sempre fala, foi algo que a gente colocou, né? Que foi colocado aí pelo Ministério, enfim, né? Foi colocado como meta e agora tem que ser cumprida. Né? E assim, a gente vê também essa pressão que sempre seja pelo lado do corte de gastos. Né? Mas falando em arrecadação também, né? A gente tem a MP das apostas, né, da tributação e da regulação das apostas, que foi aí votado de forma simbólica pela Câmara e que pode elevar essa arrecadação no ano que vem aí 1,6 bi, como diz a matéria, né, André? Exatamente. Lembrando, gente, que o jogo no Brasil ele é um monopólio do governo federal, né? Então é proibido, cassinos e tudo mais, né? Continua sendo proibido, só que é uma realidade, né? Que você liga a TV, você vê uma dessas bets aí anunciando. Talvez o time de futebol que você torce tenha uma bet estampada no peito. Então, você está andando na rua, você tropeça, tem um negócio de bet aí. Então, fazer o quê? Era uma realidade, já saiu de controle, né? Então, vamos regular, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer em relação a tudo isso é você fazer uma regulação, até porque é um mercado que movimenta muito dinheiro, é um mercado que tem um potencial muito grande para ser usado para coisas erradas, inclusive, né? Então, tem que ser regulado. E uma das coisas que está, por exemplo, na MP, Débora, é que você tem que ter, então, uma outorga brasileira. Então, você não vai poder mais ter aquela bet que está hospedada em site russo, por exemplo, para você fazer as apostas aqui no Brasil, né? Então, vai ter que ter no território nacional justamente para pagar imposto, né, Débora? Exatamente. E também para dar um respaldo, porque quando a gente pensa que vamos pensar, uma bet está lá fora do Brasil, esse consumidor também fica, né, consumidor, né, a pessoa que o consome esse tipo de serviço, vai ficar sem respaldo aqui pela lei brasileira. Então fica muito difícil se acontecer alguma coisa com ele, a quem ele vai recorrer, né? Sem contar nesse ponto de que pode ser usado, inclusive, para lavagem de dinheiro e outras formas ilícitas aí, né, de você movimentar dinheiro. Então aqui a gente vê que é importante, né? Isso já é feito em outros países, inclusive, André, eu estava vendo que tem países que não deixam as pessoas nem apostar com cartão de crédito, porque isso seria uma forma da pessoa se financiar para apostar. Então, essa regulamentação já é muito feita fora do Brasil, não é nenhuma novidade, ninguém está inventando a roda aqui, né? E vamos ver para onde vai esse dinheiro também, né? Com a carga tributária, para onde vai esse dinheiro aí da arrecadação que a gente está vendo aqui, porque tiveram mudanças do texto inicial para o texto de agora. Então, vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa conseguir acompanhar aqui com a gente, né? Então, como era, né, antes? 10% da arrecadação, né, ficaria com a Seguridade Social inicialmente. Esse foi o primeiro texto que foi pensado aí para essa MP, com 18% de carga tributária. A carga tributária foi mantida, então continua em 18%, mas como ficou essa arrecadação aí, né, que iria 10% para a Seguridade Social? A Seguridade Social ficou com 2%. Né? Então, a gente viu aí desidratando o que iria para a Seguridade Social. A educação ficou com 1,82%, o esporte com 6,63% e o turismo com 5%. E o esporte que mudou de mãos recentemente. Né? Então, aqui a gente vê o Centrão já pegando a sua fatia aí do que vai ser arrecadado com as apostas, que a gente sabe que eles também têm bem interesse nessa matéria, né? Eu vi até hoje, vindo para cá, o relator em alguma rádio aqui de São Paulo, né, explicando, né, não, é porque as apostas são esportivas, né, então nada mais justo do que o esporte ficar com essa parte da arrecadação, né. Deu essa, fingiu que colava para ver se vai, né,
mas a gente sabe aí que brigou-se muito, né, pelos esportes, né, a gente sabe, né, é o Fufuca, né? Sim. Fufuca, belo nome, Fufuca. Então o Fufuca agora é o nosso ministro, né? Então a gente sabe que essa parte do orçamento é muito importante para a eleição, porque você consegue despejar dinheiro aí para conseguir melhorar principalmente os palanques eleitorais dessas pessoas. Então 6,63% destinado para a pasta de esporte. A gente espero que vamos pelo menos assim, ter a inocência agora, né, de acreditar que esse dinheiro seja usado para esporte de base, que seja usado para formação de atletas na base, né? Não precisa, a gente já tem uma boa carga tributária, uma boa destinação de recursos para atletas, né, de ponta, né? A gente sabe isso, né? Então o problema do Brasil é formar atleta, não é manter o atleta de ponta. Vamos torcer para que esse dinheiro vá para lá, né? Mesmo assim a gente fazendo aquela torcida sabendo que não vamos dizer nada, né? É melhor fazer isso. Sou cética, só digo isso. E vamos falar agora também de CEO, né? Um assunto que a gente sempre fala aqui. A gente tem um vídeo para vocês, né, que viralizou aí nessa semana, né, André? Então, né, um vídeo aqui assim, para vocês entenderem mais ou menos assim como que funciona o capitalismo, assim, né, a mão invisível e tudo mais, assim. Lembram que vocês falam assim toda hora, né, que não, porque as empresas elas estão preocupadas assim na hora de contratar, né, porque se a empresa não tratar bem um funcionário, o funcionário pode ir lá, né? Sem a negociação entre patrão e empregado é sempre justa, né? Então, mas vamos ver o que o nosso querido CEO do Gartner Group, né? É uma empresa australiana, o que ele acha aí do que devia acontecer? O que ele está achando aí dos trabalhadores depois da pandemia? Vamos lá, dá o play aí, gente. I think the problem that we've had is that we have people decided they didn't really want to work so much anymore through COVID, and that has had a massive issue on productivity. Tradies have definitely pulled back on productivity. They have been paid a lot to do not too much in the last few years, and we need to see that change. We need to see unemployment rise. Unemployment has to jump 40-50% in my view. We need to see pain in the economy. We need to remind people that they work for the employer, not the other way around. I mean, there's been a systematic change where employees feel the employer is extremely lucky to have them, as opposed to the other way around. So it's a dynamic that has to change. We've got to kill that attitude, and that has to come through hurting the economy, which is what the whole global, the world is trying to do. The governments around the world are trying to increase unemployment to get that to some sort of normality. And we're seeing it. I think every employer now is seeing it. I mean, there is definitely massive layoffs going off. People might not be talking about it, but people are definitely laying people off, and we're starting to see less arrogance in the employment market, and that has to continue because that will cascade across the cost balance. Então, né, Débora? Eu podia falar assim, usar o velho barbudo aí para falar um pouco aí sobre luta de classes, né? Mas eu vou usar outro autor também aí. Procurem um texto de 1954, ou seja, faz 80 anos já desse texto quase, né? 1954. Um texto chamado Aspectos Políticos do Pleno Emprego, de um economista polonês chamado Michael Kalecki. Então, procurem esse texto, porque o que ele fala nesse texto? Que os capitalistas eles uma hora eles agem como classe na hora de realizar o investimento, mas tem uma hora que eles se percebem que eles vão precisar doutrinar, eles vão precisar amansar a classe trabalhadora. Quando você vê que a classe trabalhadora consegue ter algumas melhoras, consegue, por exemplo, viajar, né, quando o aeroporto vira rodoviária, quando consegue ter mais acesso a bens, consegue ter melhores serviços, melhor qualidade dentro dos seus empregos, o que elas fazem? Eu vou criar a crise artificialmente, porque eu preciso fazer com que a classe trabalhadora volte ao lugar que é dela. Então esse é o pensamento capitalista, essa é a lógica capitalista. A lógica capitalista é a classe trabalhadora, ela tem que servir a gente, ela tem que ser dominada, ela não pode ficar com as manguinhas de fora. Então é isso, esse CEO, ele só está revelando aquilo que acontece nos bastidores aí dessas grandes empresas, que é exatamente isso. Eu vou tomar prejuízo, mas a classe trabalhadora ela não pode chegar nem próxima, ela não pode subir degraus, ela tem que ser domesticada. É isso que esse autor está falando. Ainda que prejudique, né, o empresário, ainda que prejudique aí os donos de capital, eles preferem isso a deixar ali a classe trabalhadora ascender, algo que a gente viu acontecer aqui no Brasil não tão distante da gente.
né? Então, a gente, né, vê essa fala desse CEO falando as pessoas tiveram muitos privilégios durante Covid, gente. Ele está falando do período de Covid, que a gente estava, assim, pessoas morrendo, pessoas ali perdendo muito seu emprego ou tendo que sair do emprego. E ele fala de privilégios e benefícios na época da pandemia, o que já é um horror. E depois ele fala uma coisa que a gente traz aqui quase sempre, né? E que esse é muito o pensamento também do mercado, né? Porque o mercado reproduz esse tipo de pensamento, que não se vê, né? O mercado não se vê, e quando a gente fala mercado, a gente pensa naquela entidade de mercado que são realmente as instituições financeiras, quem movimenta realmente o mercado. Mas a gente tem as pessoas que reproduzem esse tipo de pensamento no mercado, que não deixam de ser trabalhadores, mas não se veem como classe trabalhadora. Eles reproduzem esse tipo de pensamento sem nenhum pensamento crítico, porque não se vê como trabalhador, se vê mais perto do CEO do que da pessoa que pode prestar um serviço para ele. Eu acho que essa revelação, essa revelação de classe social que falta. Porque a gente vê analistas de banco, a gente vê analistas de instituição, a gente vê um monte de pessoas reproduzindo esse discurso como se isso fosse benéfico para elas, quando na verdade não é, né? Então, acho que falta muito essa revelação de classe, de consciência de classe, e também aí a gente vê, né, essa coisa de temos que aumentar o desemprego, algo que o mercado normalmente também fomenta, né? Ontem, por exemplo, a gente teve Ford e GM subindo no mercado lá em Nova York. E por que a Ford e a GM subiram, André? Porque cortaram empregos. Na verdade, conseguiram negociações salariais menores para os seus empregados. Essa aí eu fugi, porque geralmente a resposta é sempre a mesma, né? Porque cortaram empregos. Não, conseguiram negociações salariais menores, então as pessoas ganharam menos reajustes, e aí o mercado ficou contente com isso, porque os trabalhadores vão ganhar menos. Eu sempre lembro da frase do nosso professor da época da PUC, o Rubens Savaia, né? Existem os cardeais, existem os bispos, né, que estão lá, né? São os economistas da Faria Lima para vender a palavra do mercado aí, que só existe uma alternativa, né? Aliás, até uma pessoa muito famosa, que eu não gosto de falar o nome, justamente para não invocar, né, pessoas mortas desse calibre, né, que falava não existe alternativa, né? E também tem aqueles que são os coroinhas que aceitam de bom grado lá o que o bispo está falando sem nem questionar, né? Débora, estamos aqui quase terminando o programa, mas a gente tem que falar justamente do que está acontecendo nesse Brasilzão hoje, né? Como que está o mercado brasileiro, a bolsa, o dólar e tudo mais. Vamos dar um giro então aqui, como é que estão os mercados nessa manhã, vou colocar aqui na tela para vocês como é que está essa abertura. Vamos ver aqui, Bovespa está positivo hoje, apesar aí que a gente teve esse PPI, né? Hoje foi divulgado o PPI lá nos Estados Unidos. PPI é Índice de Preços ao Produtor. Ontem saíram os preços ao consumidor, hoje saiu o índice ao produtor. E ele surpreendeu, né? Ele ficou acima do esperado, tanto no mês quanto no ano. Mas o mercado, ele reagiu até que de uma forma mais branda a isso, mesmo tendo ficado acima da projeção, porque o mercado acredita que essa alta no índice de preços ao produtor não teria peso para mudar ali a decisão do Banco Central dos Estados Unidos em manter os juros na próxima reunião, que acontece agora em setembro. Então a gente vê o Ibovespa positivo, não só por isso, mas também pela alta no preço das commodities, porque hoje, além dos compulsórios lá da China, que a gente já teve o dado da manhã, a gente à noite, porque a China vai abrir os seus mercados, à noite, então 10h30 da noite, mais ou menos ali, vão sair os dados de produção industrial, de investimento em ativos fixos e vendas no varejo na China. Então esses dados são bem aguardados, porque também devem mexer aí com o mercado global, principalmente com o preço das commodities. Mas aqui a gente vê Nasdaq e S&P positivos. A Nasdaq teve um IPO importante hoje, então uma empresa abriu capital lá na Nasdaq, que foi a ARM. Isso era bem esperado, então desde manhã os futuros de Nasdaq e S&P já estavam no positivo, mostrando uma tendência para essa abertura mais positiva. EWZ subindo 0,94, acompanhando o movimento aqui da nossa Bolsa Brasileira. Xangai Composto, que a gente falou aí de manhã em alta, mas não tão relevante quanto o Nikkei 225. O dólar continua caindo desde ontem, né? Então a gente até esperava um movimento um pouquinho ali mais, vamos dizer, mais moderado para o dólar hoje por conta do PPI, mas não foi o que aconteceu, porque a gente está tendo a sustentação ali
por enquanto, do preço das commodities, então o dia deve ser mais positivo para as moedas emergentes exportadoras de commodities, então a gente vê o dólar aqui em queda, furando o piso, pelo menos agora pela manhã, dos 4,90. O DXY está em alta, né? Então o dólar está se fortalecendo ainda frente a seus pares, e aqui a gente vê uma movimentação bem importante acontecendo, mesmo com a alta dos juros na Europa, frente a euro e iene. Tá? Então o dólar está mais fortalecido frente a esses pares, e o petróleo Brent recuperando aí o dia de ontem, que não foi um dia mais brando, foi um dia mais morno aí para o petróleo Brent. Hoje ele subindo com força, não só pelo corte do compulsório na China, mas também aguardando já os dados que saem à noite, André. Perfeito, Débora. Então vamos encerrando por aí, Débora, mas antes de tudo aqui queria desejar primeiramente forças ao ministro Fernando Haddad, né, que tem uma tentativa de assalto na sua casa aí aqui na Zona Sul de São Paulo, né? Então desejar melhoras a ele aí, uma recuperação, com certeza deve ter sido uma situação traumática, ele estava em casa, né? Mas parece que está tudo certo agora, então forças aí ao ministro Fernando Haddad por tudo isso. E vamos falar agora alguns recados, Débora, porque dia 28 de setembro a gente tem a grande palestra aí da Monja Cohen, que o Eduardo Moreira aí, nosso super Eduardo, vai conduzir, né? Então, como lidar com a ansiedade e o estresse. Então, o link está aqui embaixo, já se inscrevam, dia 28 de setembro às 20 horas, imperdível. Então, vamos fazer parte aí dessa transmissão, gente, vai valer bem a pena, tá? E lembrando também que para vocês continuarem aqui até o final do dia, porque 6 horas da tarde, o ICL Notícias 2, né? Então, hoje a Robertinha Garcia vai conduzir o ICL Notícias 2, junto com a nossa dupla de Chicos, né? O Chico Santista Sá e o Chico Galo Doido Pinheiro. Além de tudo, você tem, a partir das 7h30, o Sinapse, né? Então, o Roberto Caleron e a Robertinha vão participar do Sinapse hoje, com uma super entrevista também. Então, fiquem aqui dentro do ICL aí até o final da noite, Débora. Até o final da noite, aí vocês descansam. E amanhã a gente está de volta, desde as 7 horas da manhã, naquela sequência que vocês já conhecem, né? Que é o Desperta, o ICL Notícias primeira edição, em detalhes, detalhando ali um assunto importante do dia, e a gente aqui a partir das 11 horas para contar o que aconteceu lá na China, que vai movimentar o mercado dependendo de como saírem esses dados e como é que isso movimentou a nossa abertura. E amanhã deve sair comércio, né? Amanhã sai comércio. Então, ponto importante também para a gente trazer aqui para vocês. Então, agradecer quem ficou com a gente, quem seguiu com a gente aqui até agora, e desejar um bom dia e até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Confira a programação desta quinta-feira do Instituto Conhecimento Liberta. 13h, como montar bancos comunitários com o professor Hamilton Rocha. E adolescentes e crianças online, como formá-los para o amanhã, com Nara Helena. Às 15h, Megacidades e Espaço no Mundo Contemporâneo, com Jorge Mário Jauregui. Às 17h, Espanhol Módulo 5, com Pilar Monteiro. 18h, ICL Notícias, segunda edição. E aula interativa de inglês B1 com Andréia Cipoli. E às 19h, Sinapse ICL. Para saber mais, acesse icl.com.br. Ela é uma das lideranças espirituais mais populares do Brasil, respeitada por todas as religiões. Monja Cohen vai dar uma palestra no ICL no dia 28 de setembro para debater um assunto que diz respeito a todo mundo: como vencer o estresse e a ansiedade. Para você se inscrever nessa palestra gratuita da Monja Cohen, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente você vai estar inscrito na aula. Se inscreve agora, não perde essa chance não, e vamos todos aprender sobre um assunto tão importante para os dias de hoje. Olá, eu sou o professor Laszlo Dobor, sou professor de Economia da PUC, consultor de várias agências da ONU, e eu gravei um curso sobre desenvolvimento local e participação comunitária, sistemas participativos. Pense um pouco, a economia do Brasil, 5.570 municípios, isso não se resolve apenas de decisões em Brasília de maneira centralizada. Como organizar esse sistema participativo a partir do local, essa é a proposta. Os aguardo no curso aqui no ICL, se inscrevam, vale a pena.